Oi, tudo bem? Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Sabe aquela pessoa que quando você vai contar alguma coisa da sua vida, algum problema que você está passando, alguma vulnerabilidade, e aquela pessoa, depois que ela te escuta, ela joga na sua cara, ela te dá um esporro, te dá um sermão, começa a jogar questões na sua cara, te mostrar os seus erros para si mesmo de forma nem um pouco educada. Aquelas pessoas onde você não tem muita afinidade em assunto, muita afinidade em ideias. Hoje o vídeo vai ser como lidar com essas desafinidades que a gente tem durante a vida e que até então a gente vem lidando com essas relações de forma totalmente automática, sem saber estudar, nos aprofundar e melhorar essas relações. A primeira coisa que a gente tem que saber é tentar focar ali no grau de afinidade. Isso eu aprendi com um coach relacional aqui do YouTube, chamado Arli Cravo, onde ele fala que é pra gente aprender a perceber o nosso grau de afinidade com as pessoas. Porque eu não sei se vocês já repararam na vida de vocês, não é com todo mundo que a gente tem afinidade. E que com cada pessoa que a gente vai conversar, essa pessoa ela vai ter uma visão sobre a vida, ela vai ter próprias ideias que podem não ser iguais à da gente. Então, por exemplo, sobre política, você pode ter a mesma opinião que, por exemplo, o Carlos. Mas quando se trata do Gabriel, vocês em política não têm nada em comum. Vocês têm em futebol ou vocês têm em moda. Então, com cada pessoa, a gente vai ter uma afinidade de ideias, visões que a gente tem parecido. E é importante focar nesse grau de afinidade que a gente tem com cada pessoa, pra gente, por exemplo, não falar de política com o Gabriel ou falar de futebol pro Carlos. Porque a maior diferença que a gente tem aqui nas pessoas, aqui na Terra, não é sobre questão social, não é sobre tom de pele, não é sobre orientação sexual, é sobre o nível de consciência. Então cada pessoa ela tá num nível de consciência, ela vê a vida e as coisas de maneiras diferentes. Então, nem todo mundo tem uma maturidade para lidar com a ideia diferente do outro. E vamos ser um pouco sinceros nesse quesito, que a gente muitas vezes, e isso eu me incluo, a gente age de forma infantil quando alguém não vê a coisa da mesma forma que a gente ou não tem uma opinião parecida com a nossa. Normalmente, em conversas onde há um grupo muito grande de pessoas, a gente pode ver que acontece logo aquele debate, né? Onde todo mundo resolve ali falar sobre política ou resolve ali falar sobre religião. Só que a questão é que esses debates eles juntam muitos níveis de consciência diferentes. Você está lidando com cada visão de cada pessoa ali. Então, por exemplo, numa mesma roda, numa mesma mesa de jantar, pode ter pessoas que acreditam que existe vida após a morte e pode ter pessoas que são ateias, que são agnósticas, que não acreditam que exista, né, Deus, que exista algo além dessa vida física. A gente percebe que mesmo quando se junta várias pessoas, seja da mesma família, seja do mesmo grupo social, elas têm níveis de consciência diferentes e elas têm visões diferentes sobre a vida e sobre as coisas. E nem todo mundo vai ter maturidade para conversar com você sobre um assunto e conseguir lidar com a sua opinião. Então nem sempre as pessoas elas conseguem ser tão abertas assim, tão solícitas, tão compreensivas, tão maduras, para elas entenderem o ponto de vista do outro sem se sentirem atacadas. Porque o nosso ego aqui, ele fica muito ofendido quando tem que lidar com uma opinião que é diferente da que ele tem. Porque o ego ele acredita que quando outra pessoa expõe a opinião dela pra gente, é porque ela está invalidando a nossa opinião, a nossa visão sobre as coisas.
Só que nem sempre é assim. A maioria das vezes a pessoa ali ela só tá falando ali qual é a visão dela e ela nem tá querendo que você pense da mesma forma, ela só tá ali compartilhando. Só que se você ficar muito ligado ali na defensiva, você pode ver isso como um ataque e a partir daí começa uma discussão. Então a primeira coisa é entender esse grau de afinidade de ideias. Onde o que você pode falar com certa pessoa. Com algumas pessoas você vai poder falar sobre futebol, com outras você vai poder falar sobre moda, com outras você vai ter uma afinidade tão grande que você vai poder falar sobre futebol, sobre moda, sobre suas questões mais íntimas. Só que a questão é que nem todo mundo é receptivo e nem todo mundo tem maturidade e compreensão para lidar com as nossas questões muito mais íntimas. Quando você vai contar um problema para alguém, você tem que ter essa percepção de entender se essa pessoa ela realmente vai conseguir te acolher. Se essa pessoa ela tem maturidade para não ficar apontando os seus erros, para não ficar te julgando, para te entender, para ser uma pessoa amiga ali naquele momento, para te dar um consolo. Nem todo mundo, quando escutar o nosso problema, a nossa questão que a gente está vivendo, essa pessoa ela vai saber lidar da melhor maneira. O que a gente costuma fazer é arranjar uma pessoa qualquer ali pra gente começar a contar da nossa vida, começar a contar da nossa intimidade, achando que aquela pessoa ela vai conseguir lidar. Só que às vezes aquilo que você tá falando pra outra pessoa também é uma questão dela. Ou às vezes é uma coisa que ela acha que é muito fútil. Ou aquela pessoa vai achar que seu problema é menor que o dela. E aí ela vai começar a falar sobre ela por cima de você nessa conversa. Vai começar a falar sobre as questões dela, como ela sofre mais, como ela tem mais problemas. Então nem sempre as pessoas elas têm uma boa escuta. A maioria das pessoas só quer falar sobre si mesmas e elas não têm essa capacidade de escutar o outro sem julgamento. Mas aí, quando a gente está lidando com uma pessoa que a gente não tem muita afinidade de ideias, a gente está convivendo o tempo todo. É um pouco difícil quando a gente está convivendo de forma compulsória com alguém, todos os dias, como por exemplo num trabalho ou quando a gente mora dentro de casa, é um pouco difícil a gente conseguir resguardar a gente e resguardar a nossa intimidade para não ficar falando sobre esses assuntos, porque vira e mexe essas pessoas podem querer saber sobre esses assuntos, ou querer conversar sobre um assunto que você sabe que ali vai dar uma briga, que vai dar ali um desentendimento e que essa pessoa ela não tem maturidade para lidar. Como que a gente faz quando a gente está vivendo ali um convívio compulsório? Mudando ali o grau de convivência que você tem com essa pessoa. Então, se você pode, você vê esse amigo todo dia, esse colega todo dia, e você pode ver ele às vezes uma vez pela semana, pode ser que esse ajuste ajude você a não entrar em assuntos tão delicados. Ou então até mesmo a não ficar lidando com o lado sombra das outras pessoas. Porque quando a gente está convivendo com a pessoa ali 24 horas por dia, ou muito tempo dos nossos dias por semana, a gente pode acabar lidando muito com o lado sombra das outras pessoas. E as outras pessoas lidando com o nosso lado sombra. Porque nem sempre a gente vai ter paciência, nem sempre a gente vai estar no momento bom para trocar. E quando isso é feito de forma compulsória, a gente acaba percebendo demais o lado sombra das outras pessoas e exercendo demais o nosso lado sombra, que seria o lado dos nossos defeitos, o nosso lado assim mais sombrio, o que a gente quer esconder das outras pessoas, o que faz a gente magoar os outros, ou criar intrigas na nossa vida. Com essa pessoa que você vê todo dia, se você pode ver ela menos frequentemente, você pode perceber que nessa jogada de você diminuir um pouco sua convivência com ela, você vai conseguir entender como que a presença muitas vezes ela não ajuda, ela atrapalha. Nem sempre a nossa ausência ela é uma coisa ruim para a vida do outro. Às vezes essa ausência ela vai motivar a você e essa outra pessoa nos momentos onde vocês estão juntos, a vocês falarem de coisas que vão fazer bem a um ao outro. Com o tempo que vocês têm que é mais curto, vocês não vão querer ficar brigando, vocês não vão querer ficar falando abobrinha, querer ficar xingando um ao outro, ou jogando questões na cara do outro, porque vocês não vão ter o tempo todo ali se relacionando. Então, naquele tempo que vocês estão ali juntos, vocês vão querer fazer alguma atividade em que vocês dois se sintam felizes. Uma atividade que preenche vocês dois.
E até mesmo nessas conversas, vocês vão querer conversar sobre assuntos que têm a ver ali com a temática. E da mesma forma, a gente tem que saber lidar quando a gente está muito distante de alguém. Então, se você viu que tem uma pessoa que você via muito antes e que agora está se distanciando mais, às vezes é legal você tentar propor uma frequência maior para você ver essa pessoa, para você não sentir saudade dela e nem dessa pessoa sentir saudade de você, para vocês conseguirem exercer a luz que existe dentro de vocês nesse contato. Então não pode nunca ser muita distância, nem muita presença. É claro que salva raras exceções, onde o seu ego, a sua personalidade bate muito de frente com uma pessoa e o convívio de vocês se torna inadequado. E aquelas questões onde você gosta tanto de uma pessoa e vocês têm tanta afinidade que vocês conseguem conviver todos os dias de uma forma harmoniosa. A questão aqui não é ficar falando regra para vocês seguirem de forma automática, sem vocês adaptarem. As regras a gente sempre tem que adaptar, né? Então, não precisa ser certinho. Por exemplo, se eu vejo essa pessoa só 2 vezes na semana, então eu não posso de maneira nenhuma ver ela uma terceira vez. Não é assim que funciona. As relações, elas não são assim tão matemáticas. A questão não é você ver uma pessoa tantas vezes, em tanta porcentagem de dias, conversar tanta porcentagem de minutos. Não é sobre matemática e métrica. A gente está falando aqui sobre relações. Então é não deixar se invadir. Você começou a conversar com uma pessoa muito, você viu que vocês estão brigando constantemente, talvez seja a hora de você tentar criar ali um espaço para você conseguir entender o que está acontecendo, a outra pessoa conseguir se desvincular e vocês começarem com o pé certo, né, na relação de novo e começar a focar nesse grau de afinidade que existe entre você e a outra pessoa. Porque a gente lida com tantas pessoas que fica difícil a gente lidar com uma forma de relacionamento que funcione tanto para a pessoa A quanto para a pessoa B. Para cada pessoa a gente tem um formato de relacionamento que mais funciona. E se você fica preso ali naquela cartilha em que se é seu amigo você tem que ver todo dia, você tem que ver toda semana, talvez você esteja passando por cima de você, dos seus valores, criando picuinha desnecessária com aquela pessoa e que você não precisava até então. Que se você predispor a criar um espaço entre vocês ali, você vai ver que vocês vão conseguir respirar. Sabe quando parceiros às vezes estão passando por problemas muito sérios e aí eles propõem um tempo para refletir, para ficarem sozinhos? Ou então quando eles brigam num determinado dia e eles se separam e só vão se ver no próximo dia? Muitas vezes quando essas pessoas vão se ver novamente, elas estão com a mente um pouco mais fresca, com as questões menos explosivas na mente delas, e elas conseguem ter um olhar mais maduro para as situações. E aí, nesse momento que elas estão com a mente um pouco mais tranquila, elas conseguem readaptar o relacionamento. Então, nem sempre é a questão você ficar ali compulsoriamente tentando resolver as coisas na base da marra. Porque você pode estar estragando mais o seu relacionamento vivendo ele de forma tão compulsiva. Seja amizade, seja coleguismo, seja um namorado mesmo, um parceiro. Então é importante a gente ter esse feeling, a gente ter esse sentimento, essa intuição de saber qual é o momento, qual que são os dias que a gente pode conviver com essa pessoa, quais são os assuntos que a gente pode lidar com cada pessoa, pra gente não abrir o nosso coração para uma pessoa que vai, né, jogar as coisas na nossa cara, que vai julgar a gente, que vai esculachar a gente, que vai nos dar patadas. Uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela não vai conseguir lidar com as suas questões. Então, às vezes, em vez de você ficar contando suas questões para um amigo que você sabe que não vai ter como lidar com as suas questões, então vai procurar um terapeuta, uma pessoa que tem uma escuta mais profissional. Ou então vai encontrar pessoas nesse seu nicho, pessoas que tem maturidade, que tem uma inteligência emocional e tem uma escuta apropriada, que elas vão saber entender a sua questão sem levar para o lado pessoal. E nem no outro caso você ficar ali, que brigando com todo mundo à toa, falando de política, falando sobre religião. E tem gente que fala que política e religião não se discutem. Se discutem sim, mas com as pessoas certas. Você não pode sair por aí discutindo com todo mundo sobre política e religião, porque cada pessoa tem uma visão muito específica daquele assunto. Principalmente quando a gente fala de religião e política, é uma coisa muito específica.
Então vai ter coisa ali que você vai divergir com a outra pessoa, que você vai pensar diferente. E se vocês ficam ali num choque de egos, num choque de vaidades, brigando para tentar fazer o outro entender que a sua visão é melhor que a dele, no final, não vão sair com nada de produtivo, não vão sair dali pensando diferente, porque a única coisa que vocês fizeram ali nesse debate ali é fazer um campo de guerra, onde você tem que mostrar para o outro que você pensa melhor que ele, que as suas ideias são mais racionais, são mais plausíveis. O que você pode conversar com a Ana? O que você pode conversar com o Rodolfo? O que você pode conversar com seu parceiro? Selecione essas pessoas que você tem mais afinidade para ter um contato com a sua intimidade maior. Porque se você deixa qualquer pessoa saber da sua intimidade, você está abrindo espaço ali para ela falar o que ela sabe, o que ela sente a respeito da sua vida. E nem sempre isso vai agradar a gente, não é mesmo? Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscreva aqui no canal para vocês terem acesso a outros vídeos. Lembre-se que tem outros conteúdos de autoconhecimento aqui no canal que vocês podem usar para aprender mais a melhorar suas relações, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.